Furtivos, ferozes e mortais. Uma dupla de tigres de Bengala fizeram mais de 60 vítimas humanas em uma determinada região da Índia. O medo quase que paralisou toda a população, fazendo com que muitos abandonassem o local, mas perdessem sua vida na tentativa de fuga. Por 5 anos, esses tigres enxergaram os moradores dos vilarejos como presas, os caçando todas as vezes que sentiam fome. Com uma inteligência acima do normal, os felinos conseguiram fazer inúmeros caçadores desistirem de tentar capturá-los, e até mesmo o caçador mais experiente demorou muito tempo para ter êxito nessa tarefa. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a história dos tigres de Sholgar, 2 felinos que eram famintos por carne humana e que fizeram história em terras indianas. Então já clica logo no botão do like e considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Dezembro de 1925, Sholgar, estado de Kumaon, Índia. Nos anos 20 existia um conjunto de aldeias chamado de Sholgar, ao leste do estado de Kumaon, na Índia. A região possui muitos animais selvagens e a população estava habituada a conviver com alguns incidentes que uma vez ou outra ocorriam no local. Com a criação de cabras e búfalos, tigres de Bengala eram atraídos para áreas habitadas por humanos, a fim de obter uma presa mais fácil, no caso, o gado. Eventualmente, alguns humanos eram atacados, mas nunca de forma sequencial. Porém, em dezembro de 1925, essa situação iria piorar e muito. No dia 15 de dezembro de 1925, 3 homens da aldeia de Dalcânia, que viviam de suas plantações, foram até a aldeia vizinha de Butia para dizer que as cabras deles estavam invadindo suas plantações. Chegando lá, se encaminharam até a cabana da colina, onde o dono das cabras morava. Bem à frente da cabana, o cão pastor do homem estava sem vida, com ferimentos profundos de garras, e o homem não foi encontrado. No dia seguinte, o corpo do morador da cabana foi descoberto cerca de 90 metros de sua casa, faltando alguns pedaços e violentamente atacado. Todas as aldeias da região souberam do caso e ficaram em alerta. Afinal, nenhum tigre tinha chegado tão perto de uma residência humana antes. Os ataques anteriores ocorriam em áreas de pastagem do gado, e isso era uma novidade muito negativa. Mal sabiam eles que os próximos 5 anos seriam de sangue e lamento. O segundo ataque foi em janeiro de 1926, e depois disso não parou mais. Testemunhas do segundo ataque disseram que uma tigresa era a autora dos assassinatos, porém, em meados daquele ano, foi observado que a tigresa estava acompanhada de um tigre mais novo e macho, provavelmente seu filho. A dupla de felinos pareciam insaciáveis, pois não se passava um só mês sem que algum ataque a humanos ocorresse. Inexplicavelmente, tanto as cabras como os búfalos não eram atacados. Porém, os homens e cachorros que iam para a área de pastagem do gado ou que estavam envolvidos com a agricultura local acabavam virando vítimas. Os rumores da dupla cruel começou a crescer, o que levou alguns caçadores até a região. A população clamava por ajuda, porém, de acordo com relatos, cerca de 4 caçadores foram ao local e não conseguiram rastrear a dupla de felinos. Seus rastros desapareciam e os ataques mudavam rapidamente de lugar. Em 1929, o lendário caçador Jim Corbett, que já falamos muitas vezes dele aqui no canal, foi chamado até a região através de uma carta feita pelos líderes das aldeias. Jim é descendente de europeu, mas nasceu na Índia e passou a sua vida relatando suas aventuras de caça em diários que mais tarde viraram livros. Jim foi até a aldeia de Kala Agar, onde a tigresa e seu filho estavam concentrando os ataques. Com a experiência de Jim, ele sabia que precisava mapear a região e estabelecer alguns pontos para serem inspecionados. Foi quando houve outro ataque mortal. Um jovem de apenas 22 anos que estava com suas cabras no campo.
A avó do jovem era viúva e dona do gado da família. Ela ofereceu a Jean 3 búfalos como pagamento para pegar os animais que tiraram a vida do seu neto, e ainda lhe deu mais 4 búfalos para serem usados como isca. Antes mesmo de usar suas iscas, Jean foi informado que os tigres tinham levado uma vaca, arrastando mata adentro. O caçador foi atrás seguindo o rastro e encontrou os 2 animais se alimentando da vaca. Ele mirou no maior e atirou. O outro fugiu. Ao examinar o animal, Jean percebeu que se tratava do filho da tigresa. Ele já tinha crescido e, por ser macho, estava maior do que sua mãe. Ainda faltava a tigresa para ser caçada, mas Jean nunca imaginou que demoraria quase 1 ano para conseguir pegá-la e que nesse tempo ela faria mais vítimas entre os aldeões. Naquele mesmo dia, Jean amarrou os búfalos que recebeu como isca em locais diferentes, porém próximos, e durante 10 dias os búfalos ficaram a salvo, pois não houveram tentativas de ataques a eles. E mais um ataque ocorreu. Uma mulher que trabalhava no campo, mas ela conseguiu sobreviver graças a outras pessoas que gritaram e espantaram a tigresa. Ela contou que a tigresa parecia velha e que faltavam alguns dentes. Talvez por isso os búfalos não tinham sido atacados, pois ela não iria conseguir abatê-lo sem a ajuda do seu filho, que foi abatido por Jean. 3 dias depois, outra vítima, dessa vez fatal, outra mulher. Seus restos mortais foram encontrados em meio à plantação em que ela trabalhava. Ao chegar para averiguar a situação, Jean Corbett foi procurado por um senhor que também teve sua jovem filha atacada no mesmo dia. A garota tinha sobrevivido, porém, mesmo recebendo alguns medicamentos que Jean carregava consigo, veio a falecer depois devido à infecção de suas feridas. Jean não se preocupou tanto, pois como se tratava de uma tigresa idosa e sem parte de seus dentes, ele acreditou que os próprios moradores iriam dar um jeito nela. Ele partiu, pois foi chamado para outro caso de devoradores de homens. Naquela mesma semana, mesmo com os alertas que o caçador tinha deixado, a tigresa fez mais uma vítima, um homem que pastoreava seus búfalos. O rapaz sobreviveu durante algumas horas, mas não resistiu. Famílias inteiras decidiram deixar a região com medo da tigresa, que mesmo idosa não parava de atacar. Porém, alguns retornavam do meio do caminho, alegando que algum membro da família era atacado na estrada que ligava a cidade. Com medo, eles voltavam, mas outros se aventuravam a continuar indo. Os ataques não cessaram e em fevereiro do ano seguinte, Jean Corbett se viu na obrigação de retornar e pôr fim a esse pesadelo. Logo na primeira semana ele abateu 2 tigres, usando búfalos como isca dentro da mata. Porém, ao examinar os animais abatidos, ele percebeu que não se tratava de tigres que atacavam humanos. Eram mais jovens e em seu estômago apenas haviam restos de animais. Em 22 de março de 1930, Jean recebeu um pedido do governo local para se encaminhar a uma região vizinha, depois das aldeias que formavam o complexo de Shoulgar. Chegando lá, ele foi informado que uma jovem teria sido parcialmente devorada e eles acreditavam que a tigresa tinha mudado de território. Porém, os culpados eram 2 leopardos que o caçador abateu em poucos dias. Jean não iria sair dali sem cumprir a sua missão, e ele retornou às aldeias que vinham sofrendo por cerca de 5 anos nas garras da tigresa. No dia 11 de abril de 1930, Jean amarrou búfalos exatamente na área onde a outra jovem tinha se tornado uma das vítimas humanas 2 dias antes. Dessa vez, Jean inundou o local com sangue e restos de animais para atrair a tigresa, que não viria atacar um búfalo saudável por conta de sua idade avançada. E ele também levou mais 2 homens para ajudar a vigiar o local. Um dos homens fez sinal para Jean, mostrando que a tigresa se aproximava. Jean, que estava sentado em uma pedra alta, se surpreendeu quando rapidamente percebeu que a tigresa estava apenas a 5 metros dele. O caçador atirou, dando fim ao pesadelo vivo daquela região. A tigresa era realmente muito idosa. Faltavam muitos dentes e até suas garras já estavam bambas. Por isso ela optava por se alimentar de humanos, pois somos muito mais fáceis de caçar do que outros animais.
Jim Corbett totalizou 64 vítimas humanas em 5 anos de ataques. Porém, ele mesmo deixou claro que esse número foi fruto de conversa com as famílias que ele teve acesso. Talvez o número real seja muito maior do que isso. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa história ou o que achou disso tudo. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim você saberá todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui. Muito obrigado por assistir. Fui!